Mesmo com decisão do Supremo Tribunal Federal que manteve proibida a venda de passagens de ônibus por aplicativo, o passageiro que insistir na compra corre o risco de ficar no prejuízo. A Buser garante que vai entrar com recurso contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que validou uma lei estadual aqui de Minas que proibiu o fretamento de viagens no formato feito pela empresa. A legislação do estado estabelece que essas viagens precisam ser contratadas pelo chamado circuito fechado, ou seja, uma lista fechada de passageiros, os mesmos da ida e da volta, e as passagens não podem ser vendidas individualmente. O Partido Novo entrou com recurso no STF contra essa lei, alegando que ela fere a liberdade econômica, mas a ministra Carmen Lúcia rejeitou e entendeu que o texto é constitucional. Mas cabe recurso e é isso que a Buser deve fazer. Em nota, a empresa afirma que a decisão não afeta as operações da plataforma aqui em Minas e que as viagens programadas e já adquiridas continuam válidas, sem qualquer impacto aos usuários. Mas, pelo menos na teoria, seguindo a letra da lei, quem compra as passagens pode estar correndo risco de ficar pelo caminho, como afirma o advogado especialista em direito público Paulo Henrique Studart, que explicou essa questão para Itatiaia. O que essa lei impôs? Que essas plataformas digitais que façam esse agenciamento de venda de passagens, que não são as empresas que vendem aquela passagem, né, quando a pessoa embarca na rodoviária, que essas empresas elas só podem fazer um fretamento para grupos fechados. O que isso significa? Que quando há a venda da passagem, você já tem que ter a identificação de todos os passageiros e tem que ser feita tanto a aquisição da passagem de ida quanto a passagem de volta na mesma data e pelo mesmo grupo. Para o pessoal que está ouvindo a gente e que pode comprar uma passagem dessa, as empresas que estão vendendo ainda, a gente citou aqui a Buser, como é que fica a situação? Porque a lei diz, né, que não pode ser feito dessa forma, mas a gente vê isso acontecendo. A lei, né, na forma como ela está proposta e ela foi validada pelo Tribunal de Justiça e agora pela ministra Carmen Lúcia, ela proíbe esse tipo de venda. Então, na verdade, o passageiro que compra esse tipo de passagem, né, ele está comprando um serviço que foi, né, que é prestado em discordância, né, com aquilo que é previsto legalmente. Então, por exemplo, o passageiro se sujeita a um risco, inclusive, de uma fiscalização que pode, eventualmente, né, solicitar a interrupção daquele transporte. Então, pode gerar ali um transtorno para o passageiro. O advogado que representa o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Estadual de Minas Gerais, Flávio Unes, explica o posicionamento da entidade sobre a decisão do STF em relação ao fretamento de viagens. Você pode acessar aí os sites dessas empresas e lá fazer aquisição individualizada, sem preenchimento de lista prévia, portanto, em descumprimento ao circuito fechado. E descumprindo o circuito fechado, você descumpre a lei. Esta lei que foi considerada constitucional pelo Supremo, ou seja, qualquer empresa que esteja fazendo transporte de passageiros na categoria de fretamento, mas que não tenha atendido às exigências da lei estadual, ela estará irregular, transporte clandestino. O advogado das empresas de transporte de passageiros de Minas argumenta agora por que o setor é favorável ao circuito fechado de fretamento de viagens. O circuito fechado é uma exigência legal para aqueles que fazem o transporte de fretamento. Isso é feito exatamente para que não haja uma sobreposição e uma concorrência desleal com as empresas concessionárias do transporte público de passageiros. De fato, muitas vezes é mais barato. Por que é mais barato? Porque eles não têm, o fretamento não tem que cumprir uma série de normas regulamentares. É importante preservar, vamos dizer, a subsistência econômica desse negócio para a concessionária, porque só assim ela consegue levar as pessoas para cidades que muitas vezes dão prejuízo e garantir com isso o serviço público de transporte coletivo. Repórter Felipe Quintela.